eles se batizaram. Uma história muito... Eu ainda estou me refazendo, porque pegamos um amor por aquele casal, por Lucas, né? Lucas, um amor. Lucas ficou 6 anos numa igreja e não se batizou, não selou ali, né, o propósito que a Bíblia diz: aquele que crer, for batizado, será salvo, né? E ele ficou 6 anos numa igreja e não se batizou, e, né, muito farrista, foi para o mundo, e aprove Deus ele adentrar lá na nossa congregação, nossa igreja ali na Taquara, e ali ele foi instruído, né, com todo amor, com todo carinho, e ele se batizou. Não só ele, como a esposa também, né? Eles vieram do mundo, mas não eram casados no papel, e ele já professando ali a fé, já querendo fazer curso de obreiro, já, né, entregando ali para Deus. Todo mundo, né, chamou-se a atenção daquele jovem, 26 anos, transformado. Irmão, na sexta-feira, ele, no trabalho dele, trabalhando ali no centro da cidade, naquele balancinho, no 3º andar, né, o amigo dele, primo dele, trabalhando com ele, naquele balancinho: Lucas, cuidado. Aí, quando ele vira, o reboco, o broco cai sobre o pescoço dele, quebra na hora. Morreu instantaneamente, e nós ficamos, né, estarrecidos. Nós ainda estamos chorando, porque aquela pobre mãe que mora lá, pobre não, aquela rica mãe que mora lá na Paraíba, está lá guardando o corpo dele, que vai ser transladado daqui do Rio para a Paraíba, né? Então, você vê o peso, o choro. E eu fui querer contestar a Deus, né? Entrei na igreja, nós fomos lá abraçar a viúva, porque a missão da igreja, né, é cuidar dos órfãos e da viúva, principalmente os domésticos da fé. E, irmão, quando eu voltei, né, abraçamos ela, conversamos, Deus ali abençoou, o Espírito Santo fez aquele trabalho de conforto, de consolo, deixamos ela bem, né, esposa? Deixamos ela bem, bem mesmo. Adentrei na igreja e fui querer falar com Deus. Eu falei: sim, Senhor. Eu nem abri a boca, só falei assim: muito obrigado por o Senhor ter nos dado o privilégio de receber esta alma, porque a Bíblia diz que Deus acrescenta para a igreja aqueles que vão ser salvos. Deus acrescenta para a igreja. Você vai falar: Senhor, eu sou um acréscimo nesta igreja. Então, a igreja, nós estamos com um trabalho, desenvolvendo um trabalho muito lindo, né? Tanto no evangelístico, nós temos uma base lá dentro do hospital Cardoso Fonte, uma base lá de pessoas, de evangelistas trabalhando. Nós temos um grupo, hoje foi culto de missões, a porta aberta, esteve lá o irmão Gesiel, esqueci o nome dele, acho que é Gesiel, ele esteve lá hoje fazendo um culto lá da porta aberta, e vendeu lá os seus utensílios, né, muito bom, as coisas muito boas, para a igreja, para você saber, a igreja vazia, né, como muitas nossas igrejas estão vazias, pessoas trocando, quem vem pela manhã não quer vir à noite, quem vai na terça não quer vir na quinta, estão fazendo umas trocas com Deus que não dá para entender. Eu falo isso como eu sempre fui, a expressão que a gente fala, eu sempre fui um ratinho de igreja, né? Eu nunca faltava culto, terça, quinta, a pastora aqui é minha testemunha, né? Como obreiro, como diácono, irmão, todos os cultos eu estava na casa do Senhor. E muitas das vezes você não pode nem cobrar. Se você cobrar, os dodói, né? O dodói, ele fica, né? Então, infelizmente, nós temos só que orar, que é uma obra do Espírito Santo, e que o Espírito Santo venha convencer a sua igreja a estar diante dele, nessa comunhão aqui, porque a Bíblia diz que é nesta comunhão que ele ordena as bênçãos, né? Ele ordena as bênçãos. Então, eu fico muito feliz, tem
uns 20 dias, no batismo desse jovem, o nosso líder, né, o bispo Fideli, ele esteve lá, pregamos uma palavra lá, que foi uma maravilha, né, uma manifestação do poder de Deus tão grande, e as pessoas choraram, se alegraram bastante, né, e é muito bom, muito bom. Eu, quando venho aqui pregar a palavra aqui pela misericórdia do Senhor, quando a pastora, ela manda lá uma mensagem, né, eu falo, pastor, é um privilégio, né, vir para a igreja aqui, vir ministrar nessa igreja, porque aqui é onde tudo começou, a transformação na minha vida. Ah, foi Jesus, sim, foi Jesus, através dessas portas abertas, que eu adentrei aqui, graças a Deus, né, o Senhor, já vai por quase 30 anos, que eu fui liberto de todo o mal, toda a mazela deste mundo, e graças a Deus, já fizemos bastante discípulos, né, porque a nossa obrigação é fazer discípulos, já fizemos bastante discípulos, e graças a Deus, eu quando olho para a nossa igreja, tem muitos irmãos que falam assim, o pastor Sebastião é o meu pai na fé, o pastor Sebastião é o meu pai na fé. Nós vamos ordenar 3 homens ao pastoreio, né? É o diácono Fernando, que está com a gente lá com 12 anos, né? O diácono Rafael está com a gente 10 anos, e o diácono Creiuto também, né? Com 12 anos, e tem 8 anos interrupto, que aquele jovem, ele é o líder da mocidade, né? E o diácono Fernando é líder da equipe de casais e é líder também do estudo bíblico da EBD, estudo bíblico dominical. Irmão, e é tão bonito nós recebemos lá uma igreja, pastora, uma igreja fazendo curso de casado para sempre, uma igreja que tem 1000 membros, irmão. A nossa igreja não tem ainda 150 membros, mas uma igreja que tenha 1000 membros, e não tinha dentro daquela igreja uma ministério de família. Aí nós treinamos lá 5 meses treinando 6 casais para esse ministério. Pasme, vai fazer 1 ano. Até hoje o pastor não conseguiu fazer uma equipe de família dentro da igreja. Então está muito difícil, né? Então, se nós temos, eu aprendi aqui, né, ministério de família, evangelismo, tudo que nós temos aqui, você chegar lá, você vê lá na igreja da Taquara, porque a filha está sempre em obediência. Amém? Então, graças a Deus, o pastor falou assim, irmão, eu tenho 1000 membros, não consegui achar uma equipe de casais para ministrar para famílias dentro desta igreja. Eu falei, pastor, ora, e ora, e ora. Amém? Irmãos, deixa Deus falar com você. Isaías 55, o versículo 6 ao versículo 9. Amados, a palavra de Deus, ela tem um poder de transformar, ela tem um poder de levantar, né, o homem, salvar o homem. E eu fiquei tão impactado, né, com esta palavra, impactado com a vida daquele jovem. E tão pouco tempo, ele, tantos planos, eu quero casar, eu quero ser obreiro, eu quero pregar, eu quero louvar, eu quero trocar instrumento, e ele com aquela mas tão alegre, mas tão feliz, né? Uns pensamentos cristãos, uns pensamentos de servo, uns pensamentos de alguém que chegou para somar. Aquele pensamento daquele jovem chegava a incomodar muitas pessoas, que as pessoas falam logo assim, não é assim não, irmão. O espírito do desânimo fala bem assim, não é assim não, não é bem por aí não. Vai vir as lutas, vai vir as provas, mas esquece que a grandeza de Deus é maior do que as lutas, é maior do que as provas, é maior do que os embates. As pessoas esquecem que o poder de Deus é maior. Todos nós temos luta. Se nós tínhamos luta lá no mundo, se nós tínhamos tribulações lá no mundo, e nós lutávamos basicamente só. Agora nós temos Deus. Fala para o teu irmão, agora você tem Deus. Agora a vitória é certa. A vitória agora é certa. Nós temos Deus. Versículo de número 6.
buscai-vos ao Senhor enquanto invocai-o enquanto está. Deixe que o perverso abandone o seu caminho. Deixe que o homem justo os seus pensamentos. Permita-o retornar para o Senhor, e Ele tem misericórdia dele, para nosso Deus, porque Ele abundantemente perdoará. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque como os céus são mais altos do que a terra, deste modo são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos do que os vossos pensamentos. Diga aleluia. Senhor Deus, nós fizemos menção da tua santa palavra e nós queremos que o Senhor fale conosco, fale com a tua igreja. Nós precisamos ouvir a tua voz. Pai, abençoa a leitura da tua santa e gloriosa palavra, e todos que crêem, digam amém. Amém. Louvado seja Deus. Amado, interessante que o profeta Isaías era aquele profeta messiânico, é o homem que mais, nas suas profecias, profetizou a vinda do nosso Cristo, profetizou a vinda do Senhor Jesus e profetizou esta reunião, esta comunhão, este culto, profetizou essas igrejas do Senhor Jesus Cristo. E ele começa nesse versículo 6 dizendo: buscar, me acharei. Amados, o buscar a Deus é você nascer de novo, é você deixar ser transformado. Quantas pessoas, irmão, buscam a Deus e não encontram? Busca a Deus e não tem com Deus nenhuma intimidade, não tem com Deus nenhum vínculo de confiança no poder de Deus, na glória de Deus, no amor de Deus. Quantas pessoas buscam a Deus e não encontram? E começa a desistir da caminhada. Porque a busca, a Bíblia diz que nós temos que ser fervorosos. O apóstolo Paulo fala que a igreja, ela tem que ser fervorosa. Irmão, eu estou praticamente 30 anos no Evangelho, estou 30 anos com o mesmo fervor desde o meu início. Está aqui o diácono Juscelino, que me conheceu no início, de buscar monte, de irmos para o monte, de buscar a Deus. Passamos por cada experiências gloriosas na presença de Deus. Porque a busca é você se negar, é você se deixar ser tomado pelo Espírito de Deus. Irmãos, quando nós começamos nessa igreja, nós buscávamos, a pastora é testemunha, buscávamos batismo com o Espírito, com fervor, eu vou buscar o Espírito Santo, eu vou buscar a Deus, e eu vou encontrar que a palavra está dizendo: buscar, me acharei. Eu me lembro quando eu fui batizado com o Espírito Santo, subi ao monte com Juscelino. Juscelino já era batizado no Espírito Santo, diácono Jorge batizado no Espírito Santo, e eu comecei aquela busca, começamos aquela busca. Chegava no monte, alguns irmãos falavam bem assim: irmão, por que tu sobe no monte? Você não é batizado com o Espírito Santo?
Irmão, por que você fica na vigília? Você não é batizado com o Espírito Santo? Irmão, por que você vai em consagração? Você não é batizado com o Espírito Santo? Irmão, por que você participa? Você não é batizado com o Espírito Santo? Irmão, a minha resposta era a seguinte: eu quero. Buscar é querer Deus. Buscar é querer. Buscar-me-ei e me achar-me-ei quando me buscar de todo o vosso coração. Não é com o coração de qualquer maneira que nós vamos ter um relacionamento com Deus. Porque quando você não consegue buscar a Deus, quando você não consegue se firmar com esse Deus, qualquer vento te arranca da presença dEle. Qualquer vento te arranca. Quando você busca uma profundidade com Deus, por isso que ele está falando, buscar. Ouça o que Deus está falando para você. Deus está falando com você. Busca a Deus de todo o teu coração, com todo o teu amor, com toda a tua sabedoria, irmão, com toda a tua vontade. Busca esse Deus. O que Deus está falando para mim e para você nesta noite: se você me buscar de todo o coração, você vai me encontrar. Você vai me encontrar. Ah, mas eu ainda não tive nenhuma experiência com Deus. Quantas pessoas falam isso, irmão? Mas eu quero ouvir Deus. Eu quero sentir Deus. Meu irmão, se você começar a deixar os seus pensamentos e começar a ter pensamento de Deus, pensamento do alto, você vai começar a vencer as suas dificuldades. As pessoas têm dificuldade em dizimar. Não, porque se eu dizimar hoje, amanhã vai vencer a minha prestação e eu tenho que pagar. Ah, se eu for dizimar, se eu for dar o meu dízimo, eu vou passar necessidade. Verdadeiramente, é melhor que você nem dê. Nem dê. Porque Deus não habita em meio de dúvida. Deus não habita em dúvida. O que Deus quer de nós é a confiança. Então, como eu estou buscando a Deus? Eu busco a Deus para me sentir bem. Eu busco a Deus para mudar a minha vida financeira. Eu busco a Deus eu busco a Deus primeiro, a gratidão, o amor a Deus. Porque para muitas pessoas não têm consciência do que eu vivi. Eu tinha um domínio do álcool. Então eu falei assim, eu jamais vou conseguir me libertar do álcool. Eu jamais vou conseguir me libertar desses pecados. Sabe por quê? Porque os meus pensamentos eram pensamento mundano. Porque as minhas vontades mundanas, elas prevaleciam. Mas quando eu entrei nesta igreja e aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu comecei a buscar e falei assim, Senhor, eu sei que o Senhor existe, então muda a minha história, muda a minha existência. Amados, Deus te ouve, Deus nos ouve. Quando nós buscamos o Senhor nos ouve. Eu falei esses dias, eu fui visitar um irmão meu, o meu irmão com câncer. O câncer explodiu na garganta dele, explodiu. E interessante que ele estava dentro de um hospital, lá em Vitória, no Espírito Santo. E por aqueles dias, um dos maiores médicos nessa enfermidade estava visitando aquele hospital, cuidando de um milionário. E meu irmão entrou de lambuja. Ele operou meu irmão, e meu irmão com 3 dias já estava se despertando e falando, e dando glórias a Deus.
Eu tenho um vídeo dele que ele falou bem assim: eu vou estar aí na igreja para dar testemunho e glorificar o nome do Senhor. E esse meu irmão, ele era um ímpio, ele não acreditava em Deus, ele não acreditava na Bíblia, ele não acreditava na transformação do homem. E hoje Deus colocou nele uma enfermidade, e a Bíblia diz: deixa o ímpio a impiedade. A Bíblia está dizendo, meu irmão, busca e deixa o ímpio a impiedade. O meu irmão deixou a impiedade, e o Senhor está restaurando aquela vida à vista de todos. À vista de todos. Então buscar a Deus, porque Ele está perto daqueles que buscam. O homem ímpio, o homem sem fé, o homem sem religião, meu irmão, ele já foi tocado e foi liberto. A Bíblia diz: se converta a mim, para que eu vos cure. Aí você vai dizer: mas pastor, o senhor está contando uma história que um jovem entrou na igreja, aceitou a Jesus e veio a falecer. Meu irmão, aquela família disse que aquele menino, ele era terrível. A mãe ficava orando, a mãe ficava chorando aos pés da cruz, pedindo: não deixa meu filho morrer sem salvação. Sabe o que é isso? Quantas pessoas às vezes têm um filho no tráfico, tem um filho destruindo todas as coisas, aí Deus vai, liberta, transforma. Deus libertou, transformou e recolheu aquele jovem. Tratou dele, pastor Abel. Deus tratou dele. Então muitas das vezes nós ficamos colocando Deus contra a parede. Deus, salva meu filho, não deixa que ele morrer do jeito que ele está. Meu irmão, nós temos que ter sabedoria até em pedir a Deus. Tenho sabedoria até em orar a Deus. Sabe por quê? Muitas das vezes a mãe fica assim: Senhor, salva meu filho, Senhor, salva meu filho. Irmão, há um propósito para cada coisa nesta terra. Há um propósito de Deus, que nós não sabemos os pensamentos de Deus. Você não sabe o pensamento de Deus, eu não sei o pensamento de Deus, o que Deus tem a teu respeito, o que Deus tem a meu respeito, o que Deus tem a respeito do meu filho, da minha filha, eu não sei, mas a Bíblia diz que Ele é rico em misericórdia. Ele é rico em misericórdia. Deixa o ímpio, deixa o injusto seus pensamentos, permita o retorno para o Senhor, que Ele terá misericórdia dele e para o nosso Deus, porque Ele é abundante em perdoar. Deus, Ele é rico em misericórdia. Então, deixa Deus falar com você. Não fica pedindo a Deus para salvar teu filho. Se Deus agir conforme Ele é, talvez tu vai chorar. Ora a Deus para que o teu filho se converta. Porque para salvar, meu irmão, Senhor, que meu filho venha se converter. Que ele venha se converter e venha te servir. Não se apresse em falar com Deus. Salva meu filho, Deus. Deus salvou. 26 dias, transformado. Aí, Senhor, recolheu. E aí? A Bíblia está dizendo, meus pensamentos. Jeremias capítulo 29, versículo 11, nesse contexto de pensamento. Falamos da busca, falamos de buscar, falamos que Deus, Ele é misericordioso. Muitas das vezes nós temos nossos filhos se desviando, flertando com o mundo, flertando com a situação. Eu canso de receber mães, aquela comunidade ali perto da Cidade de Deus, vem muitas mães chorando, planteando pelos filhos, os filhos que estão nos caminhos tortos, os filhos que largaram a fé. E elas falam: pastor, o que eu devo fazer? Eu falo: você deve orar. Você deve orar e deve dar bom exemplo. Você deve chamar teus filhos para você. Você deve abraçar os teus filhos.
né? A mãe esses dias, pastor, foi assim, olha só, nem discute. Dá ao teu filho o que ele está precisando de amor, está precisando de abraço, está precisando de carinho, para de ficar cobrando, porque muitas das vezes, irmão, não traz nada. Tu tem que se converter, tu tem que ir para a igreja, meu irmão, tu está arrumando confusão. Como Deus vai habitar em confusão e contenda? Não, mas estou falando pelo bem dele, não, você não sabe o que é bem, nós não sabemos o que é bem. A Bíblia diz que nós somos pessoas que não sabemos dar nada nem para os nossos filhos. Agora, se nós obedecermos a palavra de Deus e tratar com amor, ah, mas meu filho está assim, porque agora não é mais teu, é teu filho ainda é teu filho, ainda é teu menino, ainda é tua menina, ainda é tua princesa, ainda é teu príncipe. Ah, mas está perdendo a família, está perdendo as coisas. Olha, ouça o que o Espírito Santo está falando. Não perca, perdendo a batalha dentro da tua casa por falta de sabedoria. Tenha sabedoria para trazer, não para jogar para fora. Já tem muita gente jogando o que é nosso para fora. Diga aleluia. Meus pensamentos... Eu sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que Ele desejais. Tem pessoas que têm só pensamento negativo, não tem um pensamento positivo, até mesmo na oração vem a negatividade, não tem aquela confiança. Senhor, olha só, o pensamento aonde Satanás trabalha é aqui, ó. Aqui, ó. O pensamento é o que a pessoa tem, ela não tem um pensamento positivo. Pensar positivo é exercer uma fé. Não, eu vejo ele entrando por aqui, eu vejo ele junto comigo, eu vejo ele de braço comigo, eu vejo meu filho louvando, eu vejo a minha filha pregando, eu vejo a minha filha sendo uma pessoa decente, não só da sociedade, mas diante de Deus. Eu vejo os meus filhos correndo, adorando e buscando ao Senhor. Mas, irmãos, os nossos filhos vão olhar sempre para nós. Eles vão olhar para nós. Mas meu pai, ô mãe, e vocês? Eu tinha uma irmã lá na igreja, que ela ficou 20 e poucos anos na igreja. Nenhum filho dela acompanhava ela. Sabe por quê? Chegava dentro de casa, a pastora Jussara, e começava, viu a irmã? Viu o irmão? Viu o pastor? Viu a pastora? Viu isso? Viu aquilo? Só via os pensamentos, só via coisa ruim. Então, o que falava os filhos, chocava aquele ovo da serpente no coração e ninguém se convertia na casa dela. Apontava todo mundo dentro da igreja. Mas por quê, meu irmão? Pessoas com pensamento negativo, não tem um pensamento positivo. E Deus fala bem assim, os meus pensamentos não são igual aos seus. Não são igual aos meus. Ainda que eu pense muito bem, o pensamento de Deus está a 1.000, 2 bilhões, 5 bilhões luz na minha frente e na tua frente. Dos teus pensamentos. Ah, mas pastor, sabe aquelas pessoas negativas, irmão? Não sei não. Ó, meu pensamento aqui está dizendo, irmão, fuja dessas pessoas negativas. Fuja dos pensamentos negativos. Irmão, a Bíblia me ensina, se tem algo que vai dar até errado, mas pela minha fé, dá certo. Pela tua fé, vai dar certo, porque Deus trabalha em cima de fé, Deus trabalha em cima de propósito, Deus trabalha em cima de verdade, Deus não trabalha em cima de mentira, Deus não trabalha em cima de dúvidas. Meus pensamentos são maiores do que o seu. Ah, Jesus, sim, a Bíblia está dizendo, lá em Salmo 139, versículo 16 e 17, o Senhor fala de um pensamento, antes mesmo, até mesmo de tu nascer, Ele já tem pensamento a teu respeito. Por favor, Salmo 139, versículo 16 e 17,
por gentileza. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, todos os seus dias estão escritos no livro da vida. Você não é um projeto de fracasso, você é um projeto, a tua casa, a tua família, é um projeto de bênçãos de Deus. Diga aleluia. Cada um deles escrito e terminado, quando nenhum deles havia ainda. O 17, que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, como é grande a soma deles. Olha os pensamentos de Deus a teu respeito, para você ser uma pessoa de pensamento negativo. Eu, quando fui visitar o meu irmão, as minhas irmãs são recém-convertidas. Irmão, você vem porque nosso irmão, ele já vai morrer. Porque o nosso irmão, eu fui conversar com o nosso irmão está exalando uma podridão de dentro para fora. O nosso irmão está ficando podre vivo. Aí eu falei assim, glórias a Deus. Aí elas, glórias a Deus, por quê? Eu falei bem assim, porque dentro daquela sepultura, Lázaro já estava 4 dias podre, 4 dias cheirando mal. E Jesus disse, Lázaro, vem para fora. E eu vou chegar naquele hospital e vou dizer, João Batista, vem para fora. E o meu irmão está vivo para a honra e glória e louvor do nosso Deus. Se eu acompanho o pensamento delas, se você acompanha o pensamento de pessoas negativas, você vai acumular derrota. E Deus não te chamou para derrota, mas Ele te chamou para uma grande vitória. Não te chamou para derrota. Ah, irmão, aonde está na palavra de Deus que Deus chama você para derrota? Ao contrário, Ele fala que pega você, ó, lá no chão, ó, e coloca onde? Debaixo do púlpito. Coloca você aqui para brilhar. Diga aleluia. Ele te coloca para brilhar. Pega você no teu emprego, tira lá do ostracismo, tira lá e coloca para brilhar. Aí os teus pensamentos têm que ser poderosos. Os teus pensamentos têm que ser fortes. Ouça que o Espírito Santo está dizendo para você. Diante das dificuldades, diante das coisas, às vezes você esquece desta palavra. Esquece desta palavra. Esta palavra está sendo liberada para o nosso coração. Deus está falando, sim, através da palavra. Através da palavra Ele está falando para você. Larga os teus pensamentos negativos. Larga os teus pensamentos que não condiz com a verdade da Sagrada Escritura. Se a palavra de Deus diz que você é, você é. Que você pode, você pode. Acredite nisso, acredite nisso. Irmão, se você não acreditar em você, me desculpe, nem Deus vai acreditar em você. Porque Deus não gosta de projeto falido. Deus gosta que o homem acredite, fala, Senhor, estou aqui. Senhor, os meus pensamentos são pensamentos de conquista. Os meus pensamentos são pensamentos que eu posso sim, em todas as coisas, porque é o Senhor que me fortalece. Diga aleluia. Nos meus caminhos, os meus caminhos, Jesus, o Deus fala através de Jeremias, os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Não, esse caminho aqui está bom. Esse caminho aqui está muito bom. Porque Deus me colocou aqui, ó, está muito bom esse caminho. Aí se contenta com aquilo que está vivendo. E o Senhor fala bem assim, olha, os meus caminhos, ó, aqui está o seu, os meus estão aqui, ó, os meus caminhos. Ó, me acompanha, ó, me acompanha. Deus fala, me acompanha. Sabe por quê, meu irmão? A glória é para Ele. Quando Deus pega o homem do monturo
Diácono Mauro, e coloca sobre príncipe e princesa, e coloca no caminho alto, estava no caminho baixo, ele coloca no caminho alto, é para a glorificação do seu nome. Deus está glorificando o seu nome através de nossas vidas. Né? Ah, não, mas irmão, não estamos aqui vendendo evangelho barato, não. Um evangelho que diz de busca, que diz de pensamento e que diz de caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Então, se Jesus é o nosso caminho, nós estamos no alto. Porque quando você busca a Deus e você se encontra com Deus, você já não é terráqueo, você é celestial. Celestial vivendo em meio a uma terra de pecado e de corrupção. Mas nós já somos pessoas celestiais. É a tua mente, o teu pensamento, é a tua mente, o teu pensamento. E isso que tem valia diante de Deus. É isso que tem valia diante de Deus. Ah, eu sou da igreja. Desculpe, até o diabo é da igreja, irmão. Se bobear, se mandar ele sair, ele fica dentro da igreja. Porque a igreja somos nós. Ele fica na igreja. Se não botar a mão e mandar ele meter o pé e sair, ele não sai não. Ele continua. Aquela pessoa ranzinza, aquela pessoa pensando baixo, aquela pessoa com aquele pensamento maligno. Passar ali perto do pagode, já começa a tocar, já. Por quê, meu irmão? Os pensamentos ainda não são pensamentos de Deus. Mas, pastor, o pensamento vem aonde? Vem da mente, irmão. Vem da mente. Aí o apóstolo São Paulo nos dá aquela pedrada. 1 Coríntios 2, versículo 16. 1 Coríntios 2, versículo 16. Olha. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Vira para esse crente e fala bem assim: Jesus tinha pensamento negativo? Jesus tinha pensamento negativo? Tinha não, meu irmão. Ele sabia a hora, quando tudo ia acontecer. E como o profeta e quando o salmista disse que antes mesmo de você nascer, o teu nome já estava no livro da vida. O teu nome já estava escrito lá pelo sangue do Cordeiro. Irmão, o teu nome já estava escrito. A tua história, irmão, você está querendo mudar a tua história diante de Deus? Nós não podemos mudar a nossa história. Se a Bíblia diz que Ele nos chamou, nos forjou para as batalhas, para a vitória. Aprenda a administrar até mesmo nas derrotas. Aprenda a administrar a enfermidade. Aprenda a administrar aquelas coisas que vêm para te arrancar da presença de Deus. Pastor, esse menino morreu. Sim, meu filho, mas hoje mesmo ele se encontra nos braços do Pai. Que a Bíblia diz que Ele tem prazer na morte dos seus santos. Santo, então não tem como nem chorar. A gente chora de alegria, porque cumprimos no papel da igreja. O papel que Deus deu para a tua igreja. Avançar. Ah, mas ninguém entende aquela viúva. Mas pastor, eu não estou entendendo nada. Eu falei assim, se levanta. Pastor, ela não quer comer, ela só bebe café. Pastor, como ela vai viajar lá para Paraíba, conhecer a sogra dela? A sogra dela é uma mulher de Deus, é uma mulher que ora, é uma mulher que louva, é uma mulher que adora. Como ela vai conhecer a sogra dela tete a tete? Eu falei, então se levanta, minha filha, começa a se alimentar. Não chega lá toda desmilinguida, não chega lá destruída, chega lá com lágrimas nos olhos, porque você vai ser a porta-voz. Você vai falar os últimos 2 anos do teu marido. Você vai falar da conversão. Você vai falar da transformação. Você vai falar do desejo dele de trabalhar na igreja. E você vai falar, ele morreu em Cristo Jesus. Para que não venha nenhum pensamento torto. Para que não venha nenhum pensamento, fala bem assim, ele se converteu e morreu.
Que glória tem nisso? Irmão, pessoas terrenas pensam assim, mas as pessoas espirituais que têm propósito com Deus e têm a certeza que vão habitar as mansões celestiais, elas se alegram e falam: hoje mesmo está no braço do Pai. Isso é de quem crê, quem tem os pensamentos proféticos, o pensamento bíblico, o pensamento cristão. Então, os irmãos que morreram martirizados, foi falta de Deus, foi excesso de Deus, meu irmão. É muito poder de Deus, é muito poder de Deus na morte do seu santo, é muito poder de Deus naqueles que têm o pensamento positivo. Não, eu vou passar ali, eu vou chegar ali, eu vou pregar o evangelho, eu vou falar sim do amor de Deus, porque Ele me botou no caminho excelente. O caminho excelente é o evangelho, é o caminho excelente. E você crê nesse caminho excelente? Romanos capítulo 11, o versículo 34 ao 36, por favor. Nós estamos já terminando. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? 35. Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser retribuído? Olha aí, 36. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eterna. Amém. A ele a glória eterna. Os pensamentos de Deus, meu irmão. Se você começar a ter a mente de Cristo, essa mente corrupta que você está vivendo, os pensamentos negativos que você está vivendo, você não vai tê-los mais. Porque você vai acreditar e confiar. Olha, a Bíblia, Senhor, está muito difícil, mas olha só, eu vou passar por cima. Eu vou passar por cima. Eu vou pular, eu vou voar, eu vou chegar lá. Essa é a palavra que Deus, é a palavra de Deus. Ou você acredita nisso, ou então você vive um evangelho de morto. Vive um evangelho de morto. Não posso nada, eu nasci para sofrer, eu nasci para ser derrotado. Não, porque o inimigo é mais forte. Não, irmão, infelizmente, você encontra pessoas, pastora, dentro da igreja, que falam bem assim: estão fazendo macumba para mim. Meu irmão, se um crente acredita que macumba pega nele, o pensamento dele está doente. Porque a Bíblia diz que o que está em nós é mais forte do que o que está no mundo. O que está em nós é mais forte. Mas pastor, é fortaleza? Sim, meu irmão. Certo, tem uns 2 anos, uma menina de 15 anos de idade, 50 quilos, pastora Jussara, com as canelinhas dessa finurinha. O pai dela se converteu através da nossa igreja lá, na Taquara. E eles têm um problema com espiritismo muito forte. E vira e mexe, o demônio pegava aquela criança. E nesta feita, uma quarta-feira, a igreja era só terça e quinta e domingo. E ela ficou endemoniada, o pai ficou muito desesperado, levou na igreja famosa. Não vou falar o nome, que nós somos tudo crente mesmo, lá na Universal. Chegou na Universal, naquele montão de obreiros, né? Porque lá, irmão, os caras obrigam, todo mundo trabalha. A gente não amou, só Jesus. Lá eles obrigam mesmo. Você não quer ser obreiro? Tira a tua roupa, pode a gravata, vai embora. Lá eles são assim. E, né, infelizmente, não sei se estão certos, não vou julgar isso também, não. E daqui a pouco aquela menina manifestou, e o pastor perguntou, foi entrevistar o pai. Aí o pastor chegou para o pai e falou bem assim: vocês são da igreja? Ele: não, eu vou na igreja ali, do pastor Sebastião, um amigo que tem aqui na frente, eu vou na igreja dele sempre.
Aí o pastor da Universal, qual igreja que é? Já fugiu do propósito, né? Aí falou bem assim, é a igreja Nova Vida. O pastor deu uma gargalhada e falou bem assim, Nova Vida. Eles não têm tradição com isso, não. A Universal que tem tradição. A Universal que foi... Na mesma hora, ele foi botar a mão naquela menina de 15 anos, magrinha, 50 quilos de criança. Ela pegou a gravata dele e deu um nó. Meu irmão, quase que aquele demônio mata ele. Quase. Os obreiros seguraram, puxando. E quase mata ele. Levar a menina para um quartinho. Para aquele quartinho deu uma confusão terrível. Que o pai ficou indignado, botar a filha dele, uma menina, criança, naquele local. E deu uma confusão tremenda. Aquela universal que tem lá, na Taquara Grandona. E quando, na quinta-feira, ele levou a criança lá para a nossa igreja. Pastor, trouxe a minha filha. Ouvi isso, me relatou tudo. Eu falei, então fica ali com a tua filha. Quando acabar o culto, a gente faz a oração para não dar ibope para o diabo. Ele, amém. Aí ficamos, não foi? Ficamos ali. Pensamento, irmão. O nosso pensamento, ele manifesta a fé. O teu pensamento manifesta as coisas boas de Deus. Então, os pensamentos que Deus tem de nós é pensamento de vitória, não de derrota. É pensamento de transformação, é pensamento de justiça, é pensamento de amor, de misericórdia e de bondade de Deus. E quando terminou o culto, eu cheguei perto daquela criança, ela manifestou, eu só fiz assim, em nome de Jesus, chão. Só falei isso, irmão. Diante do Espírito Santo que está aqui, diga aleluia. Falei assim, é chão. Aí caiu no chão, falei assim, em nome de Jesus. Eu falei, eu não quero saber se você é pé chato, é pé rachado, eu quero, saia em nome do Senhor Jesus. Que a autoridade é do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aí aquilo saiu, levantou. Manifestou o Filho de Deus. Aí aquele pai ficou assim, falou assim, mas meu Deus, que é isso? Mas meu Deus, eu falei, pois então, ontem fez desfeita com a igreja de Jesus. A igreja somos nós. Nós somos a igreja de Jesus. E ali sujeitamos aquele demônio, saiu e o Deus deu aquela grande vitória. E toda a família ali alegre, louvando ao Senhor. Amado, porque se o pensamento que nós temos de Deus fosse limitado a pensamento humano, fosse limitado a pensamento que os outros acham, que os outros pensam a teu respeito, você jamais vai viver a tua vida em Deus. Não importa o que as pessoas falem de você, não importa, mas a Bíblia está dizendo aqui nesse versículo, se você abandonar toda a prática do mal, abandonar a impiedade, a malignidade, Ele é poderoso para te perdoar e te colocar no alto refúgio. É Ele que faz, a tudo é dEle, pois a glória eternamente é dEle. Ele que é a glória. Então eu quero viver uma vida com Deus. Amado, às vezes a gente está bem distante, em outra localidade, que ninguém está vendo a gente. É o momento que você mais trabalha para Jesus. Mais trabalha para Jesus. Eu dentro daquele leito do hospital ainda. Aí pensamento que aquele moço falou, eu sou crente. Daqui a pouco, aquele moço com o pé cortado por negócio de glicose, de açúcar. Esses crentes ficam enchendo o negócio de refrigerante, nariz de refrigerante, doce. Daqui a pouco o hospital está... Irmão, a maioria de pessoas que estão perdendo, cortando o mocotó, é crente.
porque eles são abusados, eles caem no açúcar e pensamento mundano. Ah, eu não posso ficar sem o café, eu não posso ficar sem a cocada, eu não posso ficar sem a pipoca doce, tudo doce. Tudo doce. Mas o açúcar, pastor, irmão, o açúcar, a NASA diz que lá em cima encontraram um negócio ali em cima no espaço, encontraram um negócio que é açúcar puro. Então, se Deus fala, meu irmão, que nós temos que nos acautelar, até mesmo na forma de alimentar. O pensamento do mundo, o bolo e chocolate é o melhor que tem. O pensamento do mundo, açaí, caramelo eu coloco, mas eu gosto. Irmão, para com isso. Para com isso. Você é templo do Espírito Santo. Quem é templo do Espírito Santo? E aplauda o Senhor Jesus. Fala para o teu irmão, você tem a mente de Cristo, irmão. Ninguém pode corromper a tua mente não, meu irmão. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Obrigado pela oportunidade, pastora, que Deus abençoe. Pastor Abel. Amém, louvado seja o nome do Senhor. A palavra vai dizer que devemos trazer à memória o que nos traz esperança. Talvez a sua mente está cauterizada por uma palavra. Eu quero te dizer que o salmista disse a seguinte coisa: espera em Deus. Por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Eu não sei como estava em conflito talvez a mente do salmista, mas ele venceu a guerra porque ele entendeu que o maior é servir a Deus, é louvar ao Senhor, é adorar. Não deixe que tua mente roube a tua fé, roube a tua esperança em Jesus. Então vamos ministrar um louvor para encerrar. Me escuta quando clamo. Que Deus possa curar a sua mente nessa noite, amém? Se você entrou aqui com a tua mente bombardeada por palavras, eu não sei, mas eu quero te dizer que o Deus da cura está aqui, e hoje Ele está curando a tua mente. Hoje você vai sair daqui com a mente curada, a mente como foi pregada aqui, a mente de Cristo, a mente do Senhor Jesus, a mente do nosso Deus, amém? Então você pode cantar, me escutas quando clama, amém? Me escutas quando clamo, e acalma o meu pensar. Sim, Jesus. Me levas pelo fogo, cura nossa mente, Senhor, curando todo meu ser, porque nós confiamos em Ti. Confio em Ti, confio em Ti, aleluia. Creio que Tu és a nossa vida, Tu és a nossa cura, Tu és a nossa resposta. Tudo para mim. Creio que Tu és a vida, creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Lá em cima, me escuta quando clamo, declare. Me escutas quando clamo, e acalma o meu pensar. Deixa Deus curar tua mente, querido. Me leva, aleluia. Sim, Senhor, passeia na sua igreja, curando todo o meu ser, porque nós confiamos na tua palavra. Confio em
confio em ti. Você pode dizer isso nessa noite, declare. Creio que tu és a cura. Tu és a nossa cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. O Deus do impossível está aqui, nada é impossível. Oh, aleluia. Nada é impossível, Senhor, que nessa noite Pai. Tu possa curar, Senhor amado, a nossa mente. Nada é impossível, Que nossos pensamentos, Pai querido, venham a ser pensamentos do reino. Oh, Senhor amado, que a nossa mente, Pai, possa ser, Senhor amado, sim, curada por Ti. E que possamos sempre, Deus querido, independente das lutas, das aflições, Senhor amado, que a nossa mente possa estar, Senhor amado, saudável em adorar a Ti. Oh, Senhor, em ser curado por Ti. Oh, Senhor, em buscar, Senhor amado, por santidade, buscar pela Tua palavra. Oh, aleluias. Multiplica, Senhor amado, em nós, Senhor, a nossa fé, que não seja tardio, Senhor amado, oh, a nossa adoração, a nossa resposta, o nosso clamor, a nossa vocação, a nossa oração. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus sobre ti levante o teu rosto, que Deus tenha misericórdia de ti. Que Deus possa te dar uma semana de paz. Que Deus possa te curar. Que Deus possa te tirar do lodo, do lamaçal, daquilo que tem tirado a tua fé, roubado a tua esperança, tirado a tua paz. Que Deus possa te dar uma semana de paz, em nome de Jesus. Amém. Vai em paz em nome de Jesus. Amém.